correndo, transformando tempo e espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do perpétuo socorrer. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, Mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, Não se iludam. não me iludo. Eu não me iludo, não. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do perpétuo socorrer.
Olá, gente! Bem-vindas, bem-vindos! Começando aí com essa dose de Gilberto Gil, por esses dois intérpretes maravilhosos. E a gente ficou pensando, né, que a gente coloca como abertura e tudo mais, e Tempo Rei veio muito, assim, né, porque hoje vocês vão ver, a gente vai falar muito sobre, enfim, não só hoje, né? Sobre as novas formas, sobre transformar as velhas formas do viver. Então, o Gil maravilhosamente conseguiu escrever essa música, né? Trazendo toda essa poesia. E ainda o ensinai-me, né? Tudo aquilo que eu ainda não sei. E é isso, assim, a ideia é que a gente seja uma comunidade exatamente para isso, para a gente poder aprender e também para poder transformar as velhas formas de viver. Então, muito bom ter todo mundo aqui. Eu queria convidar para vocês já escreverem como vocês estão chegando no chat. A Sanket, que bom que a Sanket está aqui, não estava ouvindo. Vamos lá. Como vocês chegam no chat? Depois joga lá no WhatsApp essa versão para quem não conseguiu ouvir também. Cuca chega bem, também curiosa sobre esse encontro. A Dani chega aliviada, sempre a primeira a chegar, né, Dani? Que bom que conseguiu. Legal, da Tizi, primeira vez que tá aqui, que coisa boa. Armando cansado, mas animado. Sim, gente, assim, final do dia, assim, a vida é um corre, né? Enfim, vocês podem ir continuando escrevendo aqui, bateria baixa, mais animado. A ideia é que a gente consiga sair mais energizados do que a gente entrou, né? Vamos ver se vai dar certo? Então vamos lá, para cuidar do tempo de todo mundo, vou compartilhar aqui nossa apresentação. Então, gente, assim, quem já estava acompanhando o grupo há um tempo, a gente ainda está se chamando de comunidade autogerida, não batemos o martelo sobre isso. É a coisa que a gente vai deixar para a gente do futuro se preocupar. Enfim, check-in já fizemos. Então, só trazendo aqui, porque teve gente que ainda não participou, né? Mas respeitando também o tempo de quem já esteve aqui nos outros encontros. Então, Nara e eu, nós somos as iniciadoras dessa comunidade. Né? A Nara, ela, com toda essa visão que ela tem da sociocracia, de regeneração, de consultoria, mentoria e tudo mais. E eu, que sou cliente da Nara, né? E agora a gente como parceira, eu cofundei uma organização que é autogerida e desde o começo a gente se propôs a empreender de uma forma diferente, né? Então, essa união de consultoria com organização, a gente acredita que é uma boa combinação para poder dar a faísca para essa comunidade começar, né? E só uma breve lembrança do nosso manifesto, do manifesto da comunidade, né? Então, o que a gente quer com a comunidade, né? O que é essa comunidade? Então, em um mundo, em um mundo onde as organizações ainda hesitam em experimentar novas formas de trabalhar, quem ousa desbravar novos caminhos muitas vezes se sente isolada. Nossa comunidade surge, então, como um oásis de inovação e troca de experiências. Somos uma comunidade autogerida de aprendizagem para quem questiona as estruturas hierárquicas tradicionais e acredita na possibilidade de desenvolver ambientes organizacionais regenerativos. Juntas, mergulhamos na complexidade, observamos nossas próprias incoerências e criamos condições para que o futuro do trabalho possa ser vivido hoje. E rapidinho, alguém quer falar alguma coisa? Tá com uma faixinha preta Ai, embaixo. cara, é a minha barra de tarefas aqui do Zoom, não sei por Melhor que em que tá cima. assim. Botei em cima, não sei porque. Eu não tô vendo vocês também, tá uma tristeza, gente. Não sei o que aconteceu. Para quem então? Para quem questiona as estruturas e acredita na mudança, para quem sente a dor de não saber por onde começar ou continuar, para quem quer implementar as transformações organizacionais, mas que ainda não tem recursos financeiros para bancar uma consultoria, para quem está se sentindo sozinha nessa jornada e sente a necessidade de compartilhar com quem está trilhando os caminhos parecidos, e para quem já pratica autogestão, novas formas de trabalhar e deseja
transbordar as suas vivências com outras pessoas nesse caminho. Então, Eu acho também que é importante falar, assim, que muitas das pessoas que estão aqui já estão nessa última categoria, né? A gente convidou intencionalmente para ajudar a desenhar o piloto. Então, próxima slide tem a ver com o convite que a gente fez no fim do último encontro e que a gente está retomando aqui porque tem várias pessoas que estão entrando hoje. boa, Nara, obrigada. E exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? A comunidade ainda não está oficialmente lançada, a gente está na nossa MCV, construindo a nossa MCV, a mínima comunidade viável. Então, a gente está fazendo um piloto de 3 meses, né? Nós já tivemos o encontro aberto, mas esse é o primeiro dos 3, né? 3 meses, esse é o primeiro mês. Então, o que você recebe participando? É participar dessa comunidade de uma forma gratuita por 3 meses, o encontro por mês via Zoom, o grupo de trocas no WhatsApp e participar da cocriação da comunidade, assim, para poder dar o tom, né, de como é que vai ser. Eu não sei vocês, mas eu já estou emocionadíssima com tanto de gente maravilhosa que está nessa comunidade participando, assim. Cada apresentação que surge lá, assim, me emociono. Muito lindo ver isso. Quanta gente legal reunida, né? E o que a gente espera de vocês, né? O engajamento na comunidade, a participação em rodadas de feedback ao final dos encontros e também responder enquetes, avaliação de artefatos, que vez ou outra a gente vai encaminhar no grupo, né? Então, temos agora uma atividade de conexão. A ideia é que a gente vai dividir vocês em salas, tá? E vamos mandar perguntas. Então, já que tem tanta gente legal nesse grupo, por que não se conectar, né? E, na verdade, uma comunidade, um dos pilares é a conexão, né? Então, a gente vai jogar algumas perguntas para vocês. Serão 10 minutos e 3 perguntas, tá? Então, assim, se o grupo de vocês já estiver super engajado na primeira pergunta e não quiser, nem quiser partir para a segunda ou para a terceira, tá tudo bem, assim, gente. A gente só vai jogando as perguntas ali para que haja mais possibilidades de trocas, tá? Eu acredito que é isso, assim. Então, que bom que vocês vão poder ter, que a gente vai poder ter essas oportunidades para conversar um pouquinho mais, né? Nara, você divide as salas? Estou dividindo as salas e eu acho que é só importante observar também, assim, né, que um dos pilares dentro da comunidade é a conexão, mas também deu para ver pelas apresentações que muita gente quer esse espaço de troca, né? Então quer trocar, quer conhecer. Então aproveitem esse espaço para se conhecer ou se cair numa sala com alguém que vocês já conheçam para aprofundar esse vínculo. Então é isso, 10 minutinhos e até já. Boa viagem. Eu vou parar a gravação agora aqui. Bom, então agora que estamos mais aquecidas, espero. Alguém quer trazer alguma fala de como é que foi essa partilha aí de conexão? Acho que eu posso começar. Foi muito legal, porque a gente, assim, né? É muito gostosinho essas coisinhas assim. Porque teve a pergunta de que momento você viveria. Eu fiquei, gente, qual? Eu fiquei, não tenho nenhum. Só que aí eu lembrei de amigos e foi assim, muito gostoso de lembrar deles e saber que eles estão comigo ainda desde o colégio. Então, foi legal ter essa memória. Ai, que legal, Bruna. Muito bom. E eu vou falar uma coisinha, posso? Pode? Nem é da minha salinha, mas eu revivi um momentinho um pouquinho antes de entrar na salinha, que quando eu vi a Mari, pelas mãos da Mari, é que eu fiz a minha transição de carreira. Então, eu fico assim muito emocionada de ver ela aqui, lindona. Amei reviver esse momentinho. Ai, que delícia, que gostoso. É isso, conexões, reconexões. Eu também tô vendo pessoas de várias etapas, assim, da vida. Muito bom. Eu Bom, achei que foi interessante que as perguntas, às vezes simples, né, trouxeram, às vezes, memórias que, tipo, nunca ia parar para pensar nisso. Muito legal.
Ai, que bom, Shirley, que legal, que delícia. É isso, então esse é um momento de a gente ir tecendo as nossas conexões, né? E hoje o intuito do nosso encontro tem a ver com a gente apresentar um pouco da estrutura da MCV, né? E poder, cada pessoa poder entender o seu lugar dentro da comunidade, né? Então, nosso intuito é que seja uma comunidade autogerida, né? Então, muitas de vocês já conhecem as estruturas, então já peço perdão de antemão para as profs e consultoras e afins que já dominam pra caramba a autogestão, mas a gente entendeu que era importante colocar todo mundo na mesma página e trazer uma breve introdução, uma breve apresentação do que são as estruturas dentro desse modelo autogerido, antes de apresentar os círculos. E sei que tem algumas pessoas que vieram só para estar com a gente aqui um pouquinho e daqui a pouco vão ter que sair. Então, vou convidar vocês para assistirem a gravação. A gente vai colocar também todos os encaminhamentos lá dentro do grupo do WhatsApp. Então, fiquem ligadas por lá para. Vai ter tarefinha de casa para quem tiver que ir embora mais cedo, tá bom? Mas vamos lá. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para fazer essa breve passada, assim, eu não posso nem dizer que é uma introdução, porque é uma breve visão geral, assim, do que a gente no que a gente se inspira para fazer um desenho de uma estrutura organizacional autogerida. Primeiro de tudo, né, dentro dessa abordagem que eu venho trabalhando já há alguns anos, tudo começa nessa inspiração da natureza, né? Então, a natureza tem 4,5 bilhões de anos de experiência em inovação. Então, a gente vai lá beber dessa fonte para poder fazer esses desenhos organizacionais. E aí, o meu primeiro convite para reflexão é entender, se a gente está falando de vida, né, de sistemas vivos, organizações como sistemas vivos, então o que é vida? Né? Como é que a gente faz para distinguir uma coisa que está viva de algo que não está vivo? Né? Então, se eu pego um ser que tem aí vários órgãos, né? Pulmão, estômago, nervos, coração, esqueleto, tudo isso, e um tá vivo e o outro tá morto, como é que eu sei, né, que é essa diferença? Né? Então, muitas vezes as pessoas falam sobre movimento, falam sobre interconexão, né? Quando algo está em relação, né? Então você vê que nesse esqueminha aqui da direita, eles não estão em contato, né? Eles estão ali, existem, mas eles não estão se relacionando. E a principal definição que eu gostaria de trazer aqui para gente é do Humberto Maturana e do Francisco Varela, que são da Escola de Santiago, que definem a vida como essa capacidade de algo de se autorregenerar, né? Então, esse conceito de autopoiesis, não sei se todo mundo conhece aqui, que é a vida é um sistema organizado capaz de manter-se a si mesmo dentro de uma membrana definida por si mesmo, tá? Então, é a membrana que define o contorno do que é esse ser, no nosso caso aqui, a nossa comunidade, e que ela se autogera, ela vai se autocriando. Então, esse é o efeito que a gente está buscando criar aqui dentro dessa comunidade. E aí a gente vai se inspirar nas organizações como sistemas vivos, porque é um dos tópicos das novas formas de trabalhar, né? Então, lá na Brasileira, onde a Bel e a Jana implantaram a autogestão, a gente já tem isso como uma das grandes estruturas dentro da organização. E aí hoje a gente vai falar então dessa questão da estrutura organizacional, mas antes de entrar nesse aspecto da estrutura, eu só queria trazer alguns outros princípios, né, para dar uma visão geral do que nutre essa forma, né, essa abordagem dentro do olhar do design organizacional que se inspira na natureza. Então, o primeiro, que está aqui no centro dessa flor, vem da biomimética, que é a vida cria condições para a vida.
Então, sempre que a gente está trabalhando com um design bioinspirado, a gente vai olhar para esse elemento, né, da vida, criando condições para a vida, para que sempre seja regenerativo, né? Então, isso que a Bel falou, assim, de a gente espera que todo mundo saia com mais energia do que entrou. Então, se esse encontro for de fato regenerativo, então ele está gerando energia ao invés de consumir, né? Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando. Aí, esses são quatro frentes de trabalho que a gente pode usar dentro de um design bioinspirado. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento evolutivo. Então, tudo que é vivo se desenvolve continuamente, maximizando as sinergias e as conexões. Então, se a vida é algo que tem essa interdependência, essa interconexão, então ela se desenvolve continuamente e por isso continua viva e evoluindo. Então, esse é um dos aspectos. O design de culturas regenerativas a gente não vai entrar muito hoje, mas é bastante amplo também. Mas é um lugar de criar condições para que essa vida aconteça, né? Então, dentro de uma organização, criar as condições culturais para que essa vida aconteça por meio de artefatos, né? Por meio de rituais e tudo mais. Além disso, tem um lugar de observação e de intervenção nos ciclos, nos ritmos e nos fluxos dentro da comunidade, da organização, do agrupamento que a gente está querendo fazer intervenção. E o último, que é o que a gente vai trabalhar hoje, que é a auto-organização em componentes alinhados. Então, todos os sistemas vivos, eles são compostos por outros elementos que são todos, né? Então, você pega uma floresta, ela tem ali árvores, líquens, animais, né, vegetais, fungos, todos aqueles seres que são todos e que fazem parte desse ecossistema maior. Se eu pego no meu corpo, né, então eu sou um todo, mas eu sou formado também pelos meus sistemas, né, circulatório, respiratório, sistema nervoso, pelos órgãos, né, então se eu pego uma colmeia, são todos formados por, né, todos que são as abelhas, que têm funções e tudo mais. Então, essa auto-organização em componentes alinhados é que dá o lugar para a gente poder fazer esse desenho organizacional. E aí, o que a gente quer, né? Sair das estruturas de comando e controle hierárquicas, padrão, que a gente vê que está adoecendo as pessoas, né, nas organizações, e trazer para esse lugar inspirado na natureza, inspirado em sistemas regenerativos, em que existe essa interdependência e essa distribuição de poder e autoridade. Como é que funciona isso? A gente tem, então, uma organização, no nosso caso, a nossa comunidade, que tem uma visão mais ampla, né, que tem um todo, que tem um propósito maior, e que vai se subdividindo em todos menores, que tem uma visão mais específica, mais focada, mas que também está dentro desse todo maior. E aí, dentro da sociocracia, dentro das metodologias que usam esse sistema, né, de alinhamento, a gente chama isso de círculos e papéis, né? Então, uma subdivisão de um agrupamento de pessoas que vão cuidar de um subpropósito é um círculo ou um subcírculo daquele círculo maior. E um papel também é um agrupamento de um propósito que está dentro daquele círculo e que vai assumir responsabilidades específicas dentro daquele círculo, né? Então, é uma forma de a gente distribuir a energia, né? Criando essa possibilidade de criar sinergias, de criar movimento evolutivo, né? Então, depois eu mando para vocês uma animaçãozinha, porque aqui é uma imagem estática, né? Mas na verdade ela vai evoluindo com o tempo. Então, hoje a gente vai, né, criar os círculos de uma determinada forma, mas pode ser que daqui a 3 meses, devido às reuniões, às decisões, as responsabilidades já tenham mudado, algum círculo pode ser dividido em 2, em 3, ou pode ser aglutinado. Então, está sempre em movimento, como todo o sistema vivo. Antes de apresentar os círculos, eu só queria parar um pouquinho para checar, principalmente com quem
está chegando aqui no barco pela primeira vez e ainda não conhece esses conceitos, se tem alguma pergunta, ou se alguém quer fazer um comentário sobre essa micro apresentação que eu fiz até agora. Eu queria fazer uma observação, assim. Eu amei essa apresentação, tipo, eu achei linda e eu acho muito legal, porque eu pensava que, não que eu acho que eu sou uma gênia, não, é que eu sentia isso, mas não tinha sido traduzido. E tinha, óbvio que tem outras pessoas que estão observando isso, então foi muito legal de ver. E essa semana eu fiz uma facilitação para uma empresa de 14 pessoas, o grupo, sabe? Só que são 3 unidades. E a gente estava trabalhando, eu estou trabalhando a cultura, a questão da comunidade. Então, eu até tinha feito uma atividade com eles de alinhamento de propósito. Então, tem o propósito da empresa para saber o propósito de vocês está alinhado com o da empresa, assim, para a gente caminhar junto. Porque se não tiver, será que faz sentido você estar aqui? Será que vai ser bom para você? Sabe? E até eu falei isso para a chefe, para a dona da empresa, ela disse, mas é melhor, porque assim, se não faz sentido para ela, não vai fazer sentido também para a gente. Então, as duas partes vão sair, né? Não vão sair beneficiadas. Mas eu fiz essa dinâmica essa semana e uma das lideranças falou que é muito difícil ser o líder, porque as pessoas levam, assim, a cobrança, e como se não pudesse ser feita amizade, porque aquela pessoa está cobrando. E aí a gente. Às vezes eu acho, será que eu tô numa bolha? Porque para mim é possível, mas a realidade já é outra coisa. Então, o que eu estou curiosa aqui, eu estou muito animada de estar aqui, é assim, saber que é possível e como é que mostrar para os outros que é possível. Porque eu fiz até uma dinâmica de comunicação não violenta. E no final, uma das meninas da equipe, ela até se emocionou, porque ela disse, poxa, é, parece ser muito difícil, está mostrando que é possível, que é que a gente já testou nessa pequena reunião, sabe? Mas saber que tem pessoas como vocês que já estou vendo na prática, meio que traz aquela esperança de, poxa, eu não tô doida. O que eu estou propondo aqui, eu não tô doida, as pessoas também não estão doidas, e a gente vai junto, sabe? Então, até uma sugestão para, não sei se já está no final da apresentação, mas as leituras, sabe? Porque eu já vou separando também para ler, até mostrar, porque até a dona dessa empresa, ela está disposta, lá, Bruna, eu vou comprar esse livrinho, que eu até apresentei esse daqui para eles, de comunicação não violenta. Que é tipo essa série aqui, que é bem baratinho na Amazon e todo mundo gosta, que é o Caderno de Exercício. E tem vários exemplos. E ela, Bruna, vale a pena eu comprar? A outra que tem ali também. Isso. Esse outro, de comunicação não violenta, isso. E é bem baratinho. Então, assim, eu tenho o pessoal para ver exemplo, né, e tal. Então, a pessoa, a líder, ela tá, que representa a empresa, ela tá disposta, sabe? Só que as pessoas, os funcionários que não têm, assim, a iniciativa de ler, de buscar outras coisas, acham que é impossível, mas a gente vai, é realmente aquele trabalho de formiguinha que leva tempo, mas é muito bom saber que a gente pode trocar aqui isso e ver que é possível ter essa esperança, né? Perfeito, Bruna. É exatamente sobre isso. O que a gente vai fazer aqui hoje é criar esses subpropósitos para justamente poder sistematizar e facilitar esse processo para que toda essa partilha possa acontecer de uma forma mais fácil. Então, eu vou apresentar direto os círculos, porque eu acho que a Bruna já está se enquadrando aí no primeiro círculo, né, Bel? Então, vamos lá. Vou continuar aqui a apresentação. Então, como eu falei, é uma estrutura inicial que ela vai, que ela tende a mudar conforme vocês forem vivendo ela, nós, né, formos vivendo ela, tomando decisões. Nos próximos encontros a gente vai falar mais sobre como que essas mudanças acontecem. Mas qual que é a proposta inicial dos círculos dentro da nossa comunidade autogerida, por enquanto, codinome autogerida? Então, a gente vai ter um círculo geral, que depois a gente explica como funciona melhor, e 5 círculos de conteúdo. Um primeiro, novas formas de trabalhar. O segundo, conexão, como eu falei, é um dos pilares. Um terceiro que se chama Oficina dos Artefatos. O quarto, que é complexidades da transformação.
e o quinto, que são as guardiãs. Esse primeiro, que eu acho que tem tudo a ver com o que a Bruna trouxe, que é esse lugar de vamos fazer uma biblioteca de referências. Qual que é o objetivo dele? Ampliar o repertório de novas formas de trabalhar. Quais são as responsabilidades das pessoas que entrarem nesse ciclo? Mapear e sistematizar novas formas de trabalhar. Mapear as organizações que estão adotando novas formas de trabalhar, né? Então, no SOUT, né, um curso que eu dei, Sankit também participou de muitas edições, a gente fazia muito isso, assim, né, dos próprios alunos irem atrás das organizações que estão implementando autogestão. Aqui a gente quer fazer isso, mas para além da autogestão, né? Então, todas as organizações que estão inovando nas suas formas de trabalhar também. E compartilhar esses relatos de experiência, né? Então, seja que um dos encontros a gente vai ter alguém que está numa organização e que vai vir contar uma história, seja por escrito, por vídeo, enfim. Ter esse repositório aí que a Bruna estava comentando. Colher reflexões sobre essas novas formas de trabalhar e alimentar e gerir uma biblioteca de referências. É claro que o beabá, o básico, né, eu já tenho, a gente já pode compartilhar com vocês. Mas a intenção é ser de uma forma autogerida e nutrindo e alimentando todos esses repositórios. Tudo bem? Acho que é legal, Se Nara, falar vocês forem... também, só rapidinho, Pode que não é só sobre sucesso, né? Tipo, às vezes, por que que não deu certo, isso. né? Também isso é importante trazer. Também é importante trazer. E a gente, né, nos festivais tio que aconteceram, a gente teve também, né, esses casos de voltar para trás e entender os porquês. Se vocês forem tendo perguntas, coloquem aí no chat, aí, Bel, você vai dando uma olhada, por favor? Vou seguir aqui só por causa do tempo. O segundo círculo de conexão, o objetivo é criar um ambiente intencional de conexões entre as pessoas que estão nessa jornada. Então, como dentro lá no nosso manifesto, é que as pessoas não se sintam sozinhas nessa jornada, que a gente se dê as mãos, né, desse lugar de afeto mesmo, de troca de afeto, de estamos juntas nessa caminhada. Então, a gente entendeu que tem que ter um círculo responsável por isso, por promover encontros de conexão, por desenhar a experiência, né? Muitas de nós fizemos o design de conexões, e aí tem todo esse conhecimento, né, desse design dos encontros, né, e promover também a utilização daquilo que a gente começou a fazer lá no grupo, que é as pessoas se apresentarem, colocarem a sua cara, se mostrarem, né, quem elas são e a gente poder se conectar desse lugar também. Então, esse é o objetivo do círculo de conexão. Aí o terceiro círculo, que é o círculo oficina de artefatos, fomentar a criação e aplicação de artefatos de design organizacional. Então aqui é o como, né, Bel? No Novas Formas de Trabalhar, a gente vai colher muito o que tem que ser feito de novo dentro, né, do campo do trabalho, o futuro do trabalho hoje. E na oficina de artefatos é muito lugar mão na massa, né? Então, por exemplo, lá na Brasileira, quer dar um exemplo, Bel, de algum artefato que vocês desenharam lá? A gente gosta muito de desenhar artefatos, porque é isso, né, gente? É muito fácil de achar como fazer processo de contratação, de demissão, de avaliação em empresas tradicionais, né? Agora, como que faz isso na autogestão? Como que faz plano de carreira na autogestão? Como é que demite em autogestão? Como é que contrata, né? Então, pelo menos lá na Brasileira, a gente tem a sambacracia, né? A gente chama de sambacracia porque tem a sociocracia com os nossos toques da nossa cultura. Então, enfim, por exemplo, um dos artefatos que a gente mais gosta, são vários, né? Mas que a gente gosta, a gente ama criar artefato. Um deles é o Será que é hora de dar tchau, que é o processo em que os círculos têm autonomia para fazer as próprias demissões, né? Ele ainda não é perfeito, acho que a gente ainda tem muitas coisas para aprimorar, mas é isso, né? A autogestão a gente lança no mundo e é sempre experimento, vai e volta, recua, como que tá faltando, o que que tem que colocar. Agora a gente está desenhando o nosso artefato de avaliação. Então, às vezes dá um trabalho de ter que fazer isso do zero, tanto que esse do último da avaliação a gente olhou para a Nara, a nossa consultora, né? Tipo, Nara,
sim, a gente queria criar do zero, mas assim, traz já, vamos sair do nível 5, não vamos sair do -10, né? Tipo, já tem uma base. Mas é muito gostoso criar esse como que a gente vai fazer diferente, né? E especialmente porque a gente contempla as especificidades de cada cultura, de cada organização. Isso é muito especial também, né? É isso. Então, o objetivo, né, as responsabilidades desse círculo vai ser criar condições para que os artefatos de design organizacional sejam co-criados e compartilhados na comunidade. Eu não sei exatamente como que isso vai acontecer, mas acho que na minha cabeça tem um lugar dessa ajuda, né? Então, uma das possibilidades que a gente investigou para criar essa comunidade é isso, assim, de repente tem organizações, tem pessoas em organizações que ainda não tem como contratar uma consultoria, né? E aí a gente aqui dentro vai conseguir se ajudar a criar esses artefatos. Então, essa é uma possibilidade, não sei, é o círculo que vai decidir. Mas também tem muito isso, assim, de tipo, Bel, conta aí, como é que é esse Será que é hora de dar tchau? Né? Compartilha com a gente esse artefato, porque isso vai me inspirar a eu, né, se eu for consultora, ajudar a minha cliente a criar os artefatos lá, ou se eu for cliente, se eu for, né, dentro de uma organização, a inspirar também a inovar, né, nesse quesito. Então, tem esse lugar de partilha também. Tem o lugar de aplicar, avaliar e compartilhar experiências. Aí esse quarto círculo é um círculo assim, Bel, a gente entende que esse processo de transformação organizacional não tem como acontecer se a gente não se transforma junto. Né? É aquela questão assim, né? A intervenção depende do nível evolutivo do interventor. A gente está o tempo todo observando as nossas próprias incoerências. Então, tem um lugar assim de não só desenvolver nossa capacidade de entender melhor sobre pensamento sistêmico, sobre complexidade, mas também da gente se vulnerabilizar, né, dentro desse processo de transformação e entender que a gente está se transformando junto. Então a gente está chamando, apelidando esse círculo de complexidades da transformação, mas quem tiver um nome melhor, manda lá no grupo que a gente está aceitando também. Qual que é o objetivo? Desenvolver capacidades de lidar com as complexidades da transformação. E, por enquanto, só tem duas responsabilidades: criar um espaço seguro para partilhas vulneráveis sobre o processo de transformação e propor práticas para ampliar capacidades, por exemplo, leitura de campo, presença, visão sistêmica, enfim, tudo isso que a gente entende que é necessário, né, para uma, né, liderança regenerativa, né, como eu costumo chamar quando eu falo sobre essas habilidades. Socorro, gente. Assim, ó, esse é um dos meus círculos que eu mais tenho interesse de mergulhar, porque, enfim, a Jana acho que tá aí também. É muita contradição que a gente encontra no caminho. Muita contradição. A gente quer muito que, vamos fazer autogestão. Cara, mas tem momento que dá só vontade assim, deixa eu pegar esse negócio aqui e resolver, sabe? Tipo, ah! Então, enfim, esse círculo é pra gente olhar para isso também, assim. É isso. E aí o último, que eu já te passo a palavra, Bruna, vou só terminar aqui. E o último, que por enquanto estou eu e Bel energizando, que é esse círculo das guardiãs, né? Que é botar a comunidade para rodar, então implementar esse sistema de autogestão, promover o engajamento e criar toda a estrutura necessária para a comunidade funcionar. Então, desde identidade visual, nome, plataforma, os encontros, tudo isso por enquanto é com a gente. Fala lá, Bruna. Então, no caso da complexidade da transformação, né? Uma coisa que vem me ajudando muito é estudar psicanálise. Eu sou analisada há 7, 8 anos, eu acho, e me ajudou muito, tanto no processo interno, mas também de saber que eu sempre vou estar em movimento, eu sempre vou estar em transformação. Então, entender essa minha. Saber que eu não vou ser perfeita e até para mostrar para o outro. Eu acho que isso traz uma segurança para o nosso coração mesmo. Então, saber que a gente está em transformação e deixar claro para o outro, ó, a gente está aqui para construir junto, porque eu não sei de tudo. E você tem coisas que você vai saber muito mais do que eu. Então, fica do meu lado, vamos ficar junto para a gente construir isso. Então, acho que é um afago, para a gente também não se sentir um peso de estar ali
como se fosse detentor de todo conhecimento, porque às vezes a gente entra nessa pilha que a gente deveria ser perfeito. E acho que a análise me ajudou muito, e ler também sobre psicanálise também. Então, acho que é uma coisinha que pode ajudar nessa dorzinha que o crescer causa na gente. É isso. Maravilhosa. Bom, gente, vocês vão ter uma chance daqui a pouco de dizer qual desses círculos mais te chama, qual chama em segundo lugar, qual chama em terceiro lugar, para a gente sentir. Mas antes de a gente dar esse passo, a gente entende que existem níveis diferentes de engajamento, né? Que cada pessoa pode se colocar dentro dessa comunidade. Então, a gente primeiro, antes de da pessoa falar assim, não, eu vou entrar nesse círculo, a gente queria falar um pouquinho sobre esses níveis de engajamento. Quer puxar aí, Bel? Puxa, vamos lá. Então, assim, para que a gente possa entender, para que vocês também possam entender, tá, mas peraí, o que que é esperado de mim, dessa comunidade, né? Bom, é esperado de você o que você consegue entregar. Começa por aí, né? Então, para que a gente consiga trazer também de uma forma leve, né? Então, a gente tem 5 níveis de engajamento na comunidade, que é o observar e receber. Então, a pessoa está ali lendo as mensagens do grupo, a gente quer criar uma plataforma da comunidade, visita a plataforma, usa os recursos disponíveis, e ela passa por uma pré-integração. Aí, depois disso, ela vai para a etapa de participar e receber. Então, ela participa dos encontros, se apresenta no grupo, se engaja em discussões, faz pedidos para o grupo também e assume um papel de participante, né? Aí, o 3 é o atravessando a fronteira. Assim, então, a gente ainda não sabe muito bem como a gente vai fazer essa parte da atravessando a fronteira, ainda está numa incógnita, mas é basicamente assim, um teste de cola para ver assim, cara, você tá afim mesmo de se engajar mais, de aprofundar mais? Não vai ser um problema a pessoa continuar no 2, sabe? Não é um problema a pessoa continuar no 1, mas o atravessando a fronteira, assim, agora vem, sabe? Para realmente para mergulhar nessa aprendizagem, né? Aí tem o participar e contribuir, que é iniciar as discussões e ser chave nas conversas, compartilhar aprendizados, histórias ou conteúdos, liderar, propor, anfitriar encontros, criar subgrupos, mapear oportunidades, assumir um papel deste nível, trazer tensões. As tensões, né, vocês vão ver lá na frente, muitas pessoas já sabem, né, então não são necessariamente problemas, muitas vezes são soluções, né, mas é basicamente a diferença do cenário atual versus o visualizado, o vislumbrado, essa possibilidade, né. Saber como funciona a tomada de decisões por consentimento, né, que a autogestão é bastante baseada nisso. E depois disso tem o nível de engajamento que é liderar, que é assumir um papel essencial, participar das reuniões do círculo geral, quando a pessoa for elo duplo, né, quando for um dos papéis essenciais. No próximo encontro a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre os papéis essenciais. Realizar treinamentos, realizar integrações, facilitar as reuniões e secretariar as reuniões. Eu acho que, assim, dá para a gente olhar isso como um nível de engajamento na comunidade, mas também níveis de aprofundamento da aprendizagem, né? Porque a gente quer que essa comunidade seja uma comunidade de aprendizagem autodirigida, né? Então, quanto mais eu me aprofundar, mais eu vou conseguir entrar nessa autoinvestigação de aprendizagem sobre esses temas. Enfim. Exatamente. Porque é isso, né? O intuito é que seja uma comunidade de aprendizagem, só que é uma aprendizagem vivencial, né? Então, é esse lugar de eu tô exercendo um papel aqui, fazendo, né, por exemplo, sistematizando essas referências todas que a galera já tá falando aqui no chat que tem. Então, isso aqui é um serviço que eu estou prestando aqui para a comunidade que vai ser útil para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aprendendo também ao fazer isso, né? Ao realizar, porque eu estou participando de reuniões de forma autogerida, eu estou entendendo o que é autonomia, o que é responsabilidade. Então, é um aprender fazendo, né? A gente ter dentro dessa comunidade uma cultura da forma como a gente entende que é o que a gente quer alcançar e, ao mesmo tempo, ter esse lugar, né, desses dois objetivos, de aprendizagem e de realização, de vivência ao mesmo tempo, tá bom? Então, antes de propor a prática de autorreflexão para vocês, eu queria só checar se alguém tem alguma pergunta de entendimento do que a gente falou agora, dos círculos e dos níveis de engajamentos. Não? Tudo Eu bem? queria, eu queria dar uma sugestão para o 3, pode ser? Pode, claro.
Eu estou lendo um livro que estava abandonado aqui na minha estante há um tempão e esses dias me deu uma vontade louca de pegar para ler e estou gostando bastante, que é um livro da Brené Brown chamado A Coragem de Ser Você Mesmo. E é um livro na qual ela fala sobre pertencimento, que é a coisa de você pertencer a você mesmo. E que é mais do que você buscar se... Não, não, não. Não é esse. É outro, É, né? Esse aqui é a coragem de ser imperfeito. tá lá na sala. Tá lá largado na sala que eu estava lendo ele de tarde. É, e ela fala de que às vezes a gente tenta se encaixar para pertencer, mas na verdade a gente não precisa se encaixar, a gente tem que ser quem a gente é. Mas para a gente ser quem a gente é e para o grupo confiar na gente, para o grupo entender que pode contar com a gente tem que ter accountability. E isso eu acho que é uma coisa que a gente pode colocar no 3, que é assim, nas mínimas coisas com as quais a gente se comprometer, que a gente faça o que a gente se comprometeu. Que isso gera a confiança do grupo na gente. Porque aí, por exemplo, se eu chegar e disser, não, eu vou fazer a ata da reunião. Então, assim, vou pegar o chat, vou anotar, vou fazer o resumo, vou mandar para o pessoal o quanto antes. Então, assim, é eu me comprometer com aquilo que eu me propus a fazer. Porque, assim, o que eu vejo muito é as pessoas dizerem, eu vou fazer, eu vou mandar, eu vou não sei o quê, e fica no vazio, sabe? A pessoa não faz, a pessoa não entrega, porque, principalmente em se tratando de algo que é voluntário, a gente está aqui porque a gente quer, assim, a gente quer aprender junto. Então, e ela fala de uma outra coisa nesse livro que eu também acho maravilhoso, que é a coisa da civilidade, que eu traduzi nas minhas palavras uma coisa que eu sempre falei no meu trabalho, assim, eu não preciso ser amiga de infância de todo mundo, mas eu preciso respeitar as pessoas, respeitar os pontos de vista, respeitar opiniões discrepantes, divergentes das minhas. Então, assim, é tratar o outro dentro de uma civilidade. Então, eu acho que isso é o 3, sabe? É ultrapassar a fronteira, é você nunca deixar de ter isso em mente, né? É, nunca falhar nesses 2 pontos, nem de cumprir os seus compromissos, nem de respeitar uma certa civilidade do grupo. Enfim, eu queria contribuir com esses 2 pontos. Obrigada, Raquel. Legal. A Datis está sugerindo a gente informar o horário, faltou falar isso no começo, Bel. A gente imaginou ir até às 9, né? Então é 1h30 de encontro. Mas a gente já sabia, tinha algumas pessoas que já tinham avisado que não iam conseguir ficar até o final. Mas nas próximas a gente manda lá no grupo já também. Tem uma pergunta da Cuca aqui, que é uma dúvida sobre como a gente criou os círculos, né? A Bel já respondeu. Quando a gente desenhou o MCV, a gente entendeu aqueles 4 objetivos que a gente apresentou no encontro passado. E aí o que a gente fez simplesmente foi pegar cada um dos objetivos e criar um círculo. Mas pode ser que evolua, principalmente porque os interesses das pessoas dentro da comunidade podem ir para outros lugares. E aí pode ser que surjam novos círculos, e também pode ser que, se ninguém se interessar por algum desses círculos, ele vai ficar esvaziado e ele pode deixar de existir também. Tá bom? Tânia. Boa noite, gente. Eu cheguei um pouco atrasada aqui, mas eu entendi já qual que é o espírito do grupo. Eu queria só complementar o que a colega acabou de falar aí sobre a accountability. E, inclusive, amanhã estou levando esse tema para o meu treinamento que eu vou dar para líderes. E essa questão, ela falou muito bem, essa accountability é a responsabilidade que eu tenho com o outro, né? Então, ela falou da questão de assumir o compromisso e não cumprir. Então, assim, a responsabilidade, a palavra responsabilidade, é algo de você com você mesma. É até um valor que a gente tem, carrega e tal.
mas a accountability é muito a sua responsabilidade com o outro. É um acordo, né, que você faz e que você precisa cumprir em questão de responsabilidade. Então, assim, gostei muito da fala dela, só queria mesmo era completar. Obrigada, Tânia. Bom, gente, vamos seguir aqui com o processo, então. Então, a gente apresentou os círculos, os níveis de engajamento, e aí agora a gente quer passar a bola para vocês, para cada uma de vocês poder refletir sobre como é que se vê dentro dessa comunidade, né? Então, o primeiro exercício que eu queria propor para vocês é, quem tiver um caderninho e uma caneta aí perto, um papel e caneta aí perto, pega para escrever primeiro na mão, e daqui a pouco a gente vai mandar um formulário para vocês preencherem, mas eu acho que primeiro esse exercício, fazer ele na mão, é mais interessante. Se não tiver fácil, faz no computador, não tem problema não. Porque depois vocês vão precisar digitar essa frase que vocês vão escrever. A gente queria fazer um convite de que, para quem topar entrar nesse piloto por 3 meses, né, que está sendo hoje o primeiro encontro, e a gente vai ter mais 2 encontros mensais, mas né, vai conviver ali no grupo do WhatsApp por esses 3 meses, né, conforme a gente apresentou ali no começo. Que seja uma jornada de aprendizagem para cada um de nós, né? Então, se para Raquel e para Tânia tem a ver com essa questão de accountability, de responsabilidade, vocês podem fazer uma pergunta nesse sentido. Se for, né, sobre, como a Bel falou, será que é hora de dar tchau? Será que, por exemplo, na minha organização tá muito difícil, as demissões elas demoram, a gente não consegue demitir, de repente a dor que eu estou sentindo nesse momento tem a ver com como que se demitem pessoas nas novas formas de trabalhar, né? Às vezes pode ser que tenha a ver com remuneração, pode ser que tenha a ver com autogestão mesmo. Como é que eu faço para distribuir poder e autoridade dentro de uma organização, né? Então, essas são todas perguntas de investigação, são coisas que, de repente, nesse meu momento, pelos próximos 3 meses, eu me comprometo comigo mesma a investigar, a aprofundar, a estudar, né? E claro que eu vou transbordar isso dentro da comunidade, mas que seja algo que tenha a ver com o meu propósito pessoal, né? Como a Bruna estava falando, tem que estar alinhado com aquilo que eu desejo estudar, aprofundar, aprender, pesquisar, tá? Bel, quer complementar alguma coisa antes de eu fazer aqui a prática? Não, tá ótimo. Então vamos lá. Então, antes da gente escrever, eu vou convidar todo mundo para apoiar os 2 pezinhos no chão, esticar a coluna. Quem sentir à vontade pode fechar os olhos. E aí vai fazer 3 respirações bem profundas. Inspira, solta o ar e relaxa. Solta o peso do corpo na cadeira. Vai percebendo se tem alguma parte do corpo que está mais tensionada. Inspira, leva a respiração para esses pontinhos de tensão, vai dissolvendo, vai encaixando, observando o ar que entra, o ar que sai. Conectando com esse momento presente. Conectando com essa possibilidade de estar em uma comunidade de aprendizagem sobre novas formas de trabalhar por 3 meses, com pessoas incríveis. E aí pensando em todos os contextos em que você atua, seja a sua própria organização, seja alguma organização que você está apoiando a se desenvolver, seja algo acadêmico que você gostaria de aprofundar. Percebe o que vem à sua mente nesse momento, que vem na forma de uma pergunta norteadora dessa sua aprendizagem. Qual que é esse motivador que vai te direcionar, que vai te provocar ao longo desses próximos 3 meses?
algo que te nutre e que te anima, que te traz entusiasmo e vontade de aprofundar. E quando sentir que veio aquela ideia, pode abrir os olhos e escreve numa frase, de preferência uma pergunta. Qual que é essa pergunta norteadora do seu processo de aprendizagem, das novas formas de trabalho, dos próximos 3 meses dentro da comunidade? Muito bem. Então, sei que algumas pessoas ainda estão aí escrevendo, mas eu só vou continuar, porque eu vou pedir, eu falei para sugerir, né, vocês escreverem em primeira mão, porque tem uma questão, né, dessa postura, de a gente pegar uma caneta, que acontece, que ajuda o processo de autorreflexão. Mas a gente gostaria de receber essas perguntas e também esse lugar de entender os interesses de vocês dentro da comunidade. Então a gente preparou um formulário. Bel, você consegue colocar o link aqui pra gente? Tá. Então a gente preparou um formulário para vocês compartilharem com a gente essa pergunta geradora, essa pergunta norteadora. E também tem mais algumas perguntas que têm a ver com esse caminho, né, desses próximos 3 meses. Então, Bel, quer explicar?
Uhum. Quer compartilhar ali a tela? Do... Tá, vou compartilhar. Tá. Tchau, Alfredo. Uhum. Depois a gente manda tudo lá no grupo. Então é isso, gente. O questionário, você preenche seu nome, né? Então, qual a sua pergunta de aprendizagem para a sua jornada de 3 meses? O título dele, sobe ali na área, ou desce, não sei como fala. Que é onde escolho colocar minha energia nesses 3 meses? É bem focado nisso, assim, né? Aí você escreve ali a sua pergunta que você acabou de criar, né? E aí depois tem uma parte que é contínuas um pouco mais, né? O que deseja aprender e viver nessa experiência da comunidade de aprendizagem. Então, para além da pergunta que você criou, o que mais? Assim, se você quiser discorrer e falar um pouco mais sobre isso, se aprofundar, né, mais na sua resposta. E aí depois a gente faz uma pergunta: quanto tempo você tem na semana para se aprofundar na aprendizagem autodirigida sobre transformação organizacional? Não tenho tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas ou mais, ou ainda não sei se vou participar, também, tudo certo, né? E aí chegou a hora de vocês escolherem a possibilidade de qual círculo gostaria de se engajar, né? Então a gente tem a primeira escolha, a segunda escolha e a terceira escolha. Então você vota ali para ver qual que. E aí depois eu e a Nara a gente vai ter que fazer alguma mágica para entender como que faz, né? Mas então são essas aí as possibilidades do círculo. E eu vou. Eu pode deixar que eu colo ali na área no grupo. Eu já colei antes, foi sem querer. Já tá no chat no final das contas, ela, né? E a gente vai mandar isso tudo. Ah, o print? Já mandei ali no grupo, tá carregando. E a gente vai mandar isso também no grupo do WhatsApp depois, tá? Acho que eu já mandei até, se não me engano. Já mandei no grupo do WhatsApp também, caso vocês queiram consultar na hora de fazer, na hora de responder. Tá bom? Alguém tem alguma Então não dúvida? preciso compartilhar. Não, não precisa. Já tá ali. Uma dúvida? Ou já podemos Meninas, eu ir? tenho uma dúvida Diga. rápida. Se eu tiver interesse em um único círculo, na verdade, não tem a opção de não marcar outros, né? Eu só repito que é aquele círculo. Funciona para vocês? Funciona. Aí vocês decidem depois, Adoro, não vai rolar. adoro a solução já, assim. Beleza. Obrigada. Então tá, gente, vocês podem já então ir respondendo o formulário ali. E quem for acabando já vai mandando no chat. Acabei, pronto. Eu só queria pedir, Bel e Nara, que vocês não entendam a minha pergunta como arrogante, tá? Por favor. É uma questão mesmo, é uma dúvida. De tudo que eu já li de autogestão, eu tenho lá minhas dúvidas se nós, brasileiros, somos capazes, de forma Apenas ela eficiente. chega com essa agora. Apenas assim, É, é um encontro de Então, 2 assim, horas isso. para mim, eu tô aqui porque eu quero ver. Eu sou que nem São Tomé, eu quero ver para crer. É um encontro de muitas horas, essa tua pergunta, Kel. Mas assim, é tipo, o que é a Mas assim, vida? não é arrogância, não é arrogância, não, é assim, é uma dúvida mesmo. Fiquei mega curioso do porquê o brasileiros. O que que tem no brasileiro que impediria mais autogestão? Fiquei mega Não, curioso. porque quando você pega o livro do Lalu para ler, de autogestão, ele dá um monte de exemplo de empresas lá de fora, europeias e tudo mais. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu também usei como referência um monte de cara brasileiro que tinha saído do Brasil, tinha estudado lá fora, tinha ido estudar na Europa. E eu até consegui encontrar 3 empresas no meu modelo aqui no Brasil, mas foi uma coisa assim que foi sorte, sabe? Eu me deparei com aquilo aqui. Então, assim, eu não consigo dizer para você, Armando, se elas hoje, se elas são empresas que continuam existindo, porque eu não escuto muito falar sobre elas. Então, assim, eu queria mesmo ver para crer, sabe? É uma hipótese de pesquisadora mesmo, tá? Por favor, não me levem a mal. eu acho Questionar que é é o que importantíssimo, o Kel. Thiago tá falando. Vamos lá, vamos fazer juntos. A gente já tem algumas experiências, né? Mas é o que a Bel ela traz, assim, não é algo simples, não é algo trivial. Eu acho que a cultura brasileira tem algumas características que ajudam e tem algumas que atrapalham, como qualquer cultura, né? Eu não vejo nem, né? Eu acho que tem características desse contexto e é por isso que a gente está querendo trazer cada vez mais uma regeneração feita no Brasil, uma comunidade
feita no Brasil, uma autogestão feita no Brasil, porque a gente tem características específicas da nossa cultura. E uma organização, ela tem a sua cultura específica também. Então, a brasileira, que é a organização, né, da Bel e da Jana, tem uma cultura muito favorável para a autogestão. Então, eu entendo que lá foi muito mais tranquilo, assim, a implementação foi em tempo recorde, mas porque a cultura já era mais favorável. Então, sim, existem elementos da cultura que ajudam ou atrapalham, mas eu acho que o nosso intuito aqui é estarmos entre pessoas que estão com esse pensamento de que sim, é possível e vamos viver isso junto, né? Esse é o convite. Fala, Bruna. Eu, às vezes, me vejo pensando como Raquel, assim, mas, poxa, as coisas não dão certo aqui, sabe? E eu acho que é um pensamento que é muito perigoso, principalmente porque a gente vive, na verdade, a gente vive ainda um processo de colonização que a gente precisa ir contra, sabe? Os professores que, pronto, como você mesma falou, brasileiros que foram estudar fora. E isso é um projeto político, de mostrar que, assim, são brasileiros, mas que por uma estrutura além de nós, faz com que a gente tenha que buscar fora, promover um conhecimento que talvez a gente que desenvolveu, sabe? Não foi a galera de fora. Então, às vezes eu penso com essa preocupação, mas eu me pego, tipo, não, não, tipo, eu puxo minha própria orelha, porque é muito perigoso a gente pensar desse jeito, assim, a gente alimentar esse tipo de pensamento, porque a gente sempre vai estar esperando que o outro traga soluções, como se da gente não fosse suficiente, e a gente é muito suficiente, sabe? É porque a gente não se permite, às vezes, ver a riqueza que a gente é. Então, a organização, até eu perdi, Nara, eu fiquei muito triste que eu perdi, porque eu tinha uma reunião, que foi aquela fala, né, que teve sobre as organizações indígenas, né? Então, a gente está vendo aí Ailton Krenak falando, e eu acho maravilhoso, e eu quero levar para o meu doutorado o futuro ancestral. O futuro, ele tem que ser ancestral. Então, por coisas como essa, a galera de fora vem, usurpou muito da nossa riqueza e ainda usurpa, porque os pesquisadores estão lá fora, são cérebros brasileiros que viveram essa cultura. Então, assim, eles viveram essa cultura e estão mostrando que é possível. Eles são frutos da nossa cultura. Então, tem algo errado quando a gente acaba é, caindo nessa falácia, sabe? Pelo menos eu acho que é falácia. Então, é algo que eu sempre também me pego puxando minha orelha. Não, peraí. Não, não, não. A gente é foda e a gente tem que ser foda, sabe? Se a Nara me permite, eu não quero ficar aqui fazendo réplicas e tréplicas, não é isso. Não, por favor. Mas na época, eu agora pensando, eu acho até que eu estava estudando autogestão naquela época, e eu defendi meu doutorado em 2004, então tem bastante tempo, né? Eu estudava um negócio chamado organizações virtuais, que eram organizações que existiam com o seu CNPJ separado, mas que quando elas tinham uma grande oportunidade de negócio para atender e elas não davam conta sozinhas, elas meio que se juntavam, porque tinha um broker no meio do caminho, tinha um cara que conseguia mapear essas competências que cada uma tinha, e ele juntava essas organizações e fornecia o serviço ou entregava o produto que aquele cliente estava precisando. E depois que aquilo estava resolvido, elas voltavam para o seu modelo de negócio original. Qual foi o problema, Bruna? Por que a gente, enquanto país, apesar da União Europeia estar a fim de botar dinheiro aqui, tinha dinheiro a rodo naquela época para investir nisso aqui, por que não foi para frente, assim, nas minhas observações? Por conta da parte de prestação de serviço no pós-venda. Porque na hora que você entregava o serviço ou entregava o produto e as organizações voltavam para o seu CNPJ original, não ficava ninguém responsável com o tal da accountability de prestar o serviço pós-venda depois que o produto tinha sido entregue. Então, é por isso que eu tenho essa dúvida, porque a gente tem tantos entraves jurídicos, burocráticos e
na nossa sociedade, na nossa cultura, como a Nara estava trazendo, que eu fico me questionando, assim, o quanto que a gente consegue levar esses modelos adiante. Se a gente consegue localizar modelos, localizar no sentido de traduzir, né? Modelos que são europeus ou norte-americanos, ou sei lá da onde, né? Assim. Se Raquel, faz só por sentido. causa do horário. Mas, assim, eu queria dizer assim, que eu não tô, eu não tô descrente, tá? Eu só quero aproveitar o teste que vocês vão fazer. Que Que meu nós vamos convite fazer. Nós. Meu convite é você experimentar, né? A gente já está aqui. É mais para você se Já me sentir corrigindo, que nós confortável. vamos fazer, Bel, que nós vamos fazer. Isso. E aí, né, o convite está sendo feito para você se colocar também, talvez nesse círculo de complexidades da transformação, né? Porque também é importante decolonizar essas próprias crenças, né, sobre a nossa cultura, sobre, né, esses percalços, sobre esses bloqueios. Então, enfim, eu acho que tudo isso é parte dessa investigação. Mas só para cuidar do tempo de todo mundo, porque a gente só tem mais 5 minutos aqui de encontro. E a gente ainda queria pedir um feedback, avaliação de vocês. Bel, vou pedir para você falar os nossos próximos passos, né? O que a gente tem aí a seguir. Vamos lá, então. Opa! Próximos passos, gente. Então, a gente tem um encontro de agosto, que vai ser no dia 14, também na quarta-feira, tá? O encontro de setembro, que vai ser no dia 11 de setembro. Marcamos isso e nem percebemos que é dia 11 de setembro. Que é para abalar as estruturas, a revolta. Ai, ai, vamos lá. Então, a gente vai enviar o formulário da energização, esse que vocês acabaram de responder no grupo de WhatsApp, para que quem teve que sair antes ou, né, quem vai assistir a gravação também poder responder. A gente vai fazer a definição de quem integra cada círculo, né? Não que vai ser uma coisa estática, vocês vão ver, quem nunca participou de uma organização autogerida, isso muda muito, né? A continuação do design organizacional da comunidade, então falar sobre os papéis essenciais, sobre os rituais do círculo, o que a gente vai fazer aqui, né? Como que vai funcionar isso aqui dentro da comunidade. A definição do nome e a identidade visual da comunidade, que é uma tarefa minha e da Nara, né? E também a escolha de plataforma da comunidade, para que a gente possa centralizar lá, se tiver trilhas de aprendizagem, biblioteca, né? Enfim, diversas outras questões, o carômetro, né? Que é as apresentações, que a gente consiga ver, não ter que ficar puxando no WhatsApp quando a pessoa se apresentou, quem é essa pessoa, né? Então, enfim, e diversas outras questões que as plataformas podem oferecer. São alguns próximos passos que a gente viu assim de mais relevantes. Eu acho que a gente pode pedir para as pessoas fazerem aqui no chat mesmo o Pode ser. feedback. Pode Uhum, ser, gente? Só uhum. por causa do horário. A gente ia colocar vocês em salinhas de novo, mas o tempo sempre voa, né? Então, se vocês puderem colocar assim, né, desse primeiro encontro, o que vocês acharam que foi bacana e o que vocês acham que pode melhorar, né? Então, já teve lá uma sugestão de a gente avisar antes o tempo, isso é super importante, mas tem outras coisas que vocês acham que também começar mais cedo. Pois é, Armando. Outra vez a gente começou 6h30, a gente achou que era cedo demais. Aí agora a gente foi para 7h30. Acho que a gente vai para 7. Que de repente é um meio do caminho, né? Ai, dá um abraço, adoraria dar um abraço. Ai, Mari, que legal. Pontos de melhoria. Ah, que bom que a gente trouxe uma proposta estruturada. Nem tudo dá para cocriar, né, gente? Essa questão de ter só um encontro por mês é desse encontro aqui. Então, provavelmente, os círculos farão seus encontros paralelos também. Então, essa é a ideia. A gente é muito CDF mesmo! Que Gente, legal! posso, enquanto isso, fazer um comentário que não tem como eu não contar? É muito rapidinho. Foi uma coisa que eu falei, gente, como assim? Enquanto a Raquel falava, eu preciso ver para crer,
eu tinha acabado de escrever que eu preciso ver para crer, com as mesmas palavras, e ela falou em seguida. Eu falei, gente, como assim? Mas eu estava falando num contexto, enfim, organizacional mesmo, assim, né? Mas eu achei muito louco. Muito bom, gente. Mas alguém quer falar? Se quiser falar também, fazer alguma consideração aí sobre o encontro. E aí eu acho que a gente já pode ir caminhando para o check-out também. Como é que vocês estão saindo desse encontro? Então pode abrir o microfone para falar, quem preferir falar, e quem quiser escrever pode escrever também. Como é que vocês estão saindo do encontro de hoje? Ai, que bom, Bruna. Então, regenerou, né? Eu adorei ter participado mais uma vez. Coloquei lá que eu deixei 1 horinha, porque eu realmente estou com o tempo assim, ele está correndo de mim, sabe, gente? Eu corro atrás dele e ele está correndo de mim. Mas eu queria muito conseguir participar e me engajar em um dos círculos. Não sei se eu vou conseguir, mas eu deixei lá a minha intenção e meu desejo, porque tem um desejo forte de aprendizagem, de conhecer mais sobre autogestão, e tem também uma coisa que eu acho que deve fluir junto com a autogestão, que é a própria comunidade, é sentir essa vivência da comunidade que para mim faz muito bem, que eu tenho tido outras experiências e até estou montando uma comunidade, iniciando uma comunidade, né, junto com Fala o aí, fala Rodrigo. aí, Então, hã? fala aí da Não comunidade. entendi. A gente tá iniciando uma comunidade que se chama Batelada, que é uma comunidade para facilitadores independentes falarem sobre a venda dos seus treinamentos, facilitações, enfim, para a gente poder dividir essa angústia, os desafios e as glórias de entrar no mercado corporativo, comercial, sendo independentes ou desejando ser independentes, né? Então, é isso, eu estou muito feliz, agradeço, e eu estou saindo melhor, viu? Porque eu estava assim, correndo, falando, gente, vai dar tempo, e deu. E agora eu estou feliz que eu consegui participar e que eu vi a Mari também, fiquei muito contente de ver a Mari. Depois eu vou mandar mensagem para ela para a gente trocar figurinha. Obrigada, Bel, obrigada, Nara, obrigada a todos, A gente que todes. agradece. Olha que legal, da Tia Meninas, eu também. queria falar, eu só queria colocar uma questão que eu cheguei atrasada e eu não vi a apresentação. Vocês vão disponibilizar isso no grupo? Ah, tá. É só isso. Obrigada. Eu gostei também muito do pouquinho que eu participei e acredito que vai dar super certo, né? Eu acho que é uma questão mesmo da gente poder se localizar, né, dentro do contexto. Então, vamos aguardar. Mais alguém quer falar? Fala, Dati. Só agradecer. Estou bem contente, não estava nem esperando, eu fui meio que levada assim, vem, entra aqui, a Nara, né? Entra nesse grupo, participa dessa reunião, né? Que a gente sabe quando as pessoas são bacanas, incríveis, que a gente não pode perder, a gente vai dando aquele jeito. De repente já estamos aqui, já tem um círculo, né? É uma coisa muito louca isso. Então, celebrando aqui o fluxo, torcendo para conseguir dar conta aqui no meio do caos, mas acho que 1 horinha aí por semana, vamos ver. E é isso, feliz. Acabei de preencher esse formulário da batelada, descobri que a Dani está aqui. Eu juro, estava aqui, ó, respondendo. E aí, docente, ela fala que ela está organizando. Mandei para várias pessoas, Dani, então vai ser sucesso. Aquela, vai ser sucesso. É isso, agradecer e feliz de estar aqui, gente. Muito obrigada. E a gente já está investigando as interconexões entre essas duas comunidades, porque elas nasceram
juntas, elas são gêmeas. São gêmeas siamesas. Já cogitamos até em criar a possibilidade de criar um círculo da batelada. Enfim. Enfim. Muitas coisas. Mas assim, gente, quando a magia começa a surgir no grupo, quer dizer que tem vida, né? Porque é incrível. A magia vai surgindo, né? Muito lindo. Obrigada, gente. Muito bom. É isso então, Bel? Como a gente É isso. finaliza? É isso, assim, o check-out ia ser no chat, etc., mas já ampliamos, já aumentamos. Acho que é importante, assim, se vocês forem dormir, pensarem amanhã em alguma outra coisa que poderia ter melhorado o nosso. Porque a gente recebeu bastante apreciação, poucas do que pode melhorar, sabe? Então, a gente gosta também de ver isso, porque a gente está justamente nesse momento de poder reestruturar e poder melhorar, né? Não é reestruturar, a gente nem estruturou, a gente está estruturando, né? Então, se vocês tiverem ideias, e assim, Kel, muito bem-vindo seus questionários, não de forma alguma soberba, porque acho que assim, a gente não quer colocar a autogestão num pedestal, a gente quer poder também questioná-la, né? Então, muito rico, assim, muito bem-vindo esse tipo de comentário. Acho que é importante trazer isso assim para a comunidade, né? Então é isso, gente. Obrigada mesmo, só agradecer. Eu sou do time da Bruna, que esse pessoal que vai para a área acadêmica fica fazendo essas hipóteses, e tem que provar tudo. Ai, ai. Então tá bom, gente. Obrigada. Nara, quer falar mais alguma coisa? Ou já vamos deixar aqui? Só convidar todo mundo para abrir o microfone para falar um tchau gostoso. Então, Tchau, Beijo, gente. tchau, beijo. Bom Boa descanso. noite. Tchau, boa noite. Beijos. Boa noite. Tchau, Boa noite. boa noite. Boa noite.